Muito boa noite, quero aceitar os nossos melhores cumprimentos. Hoje tenho o grande prazer de ter uma figura ligada à humanidades, é antropólogo e investigador, fez a maior parte da carreira académica na prestigiada Universidade de São Paulo, Brasil, onde chegou em 1975, professor efetivo de 1980 a 2012, reformou-se como professor titular de áreas como Antropologia de África e da População Afro-Brasileira, é graduado em Antropologia pela prestigiada Universidade Oficial do Congo e fez o mestrado na Universidade Católica de Novaina, do Reino da Bélgica. Em 1971 tentou regressar à pátria que o viu nascer, para realizar um trabalho de campo, mas Mobutu Sese Seko, então presidente do Zaire, não o deixou. Mas graças ao professor Fernando Mourão, então diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo, Brasil, conseguiu realizar a investigação em 1975 no Brasil, tendo beneficiado de uma bolsa de estudos concedida pela Universidade de São Paulo, concluindo também aí o seu doutoramento em Ciências Humanas. Tem obra publicada e é vasta, sobre racismo, políticas e discursos antirracistas, negritude, identidade negra versus identidade nacional, multiculturais, também sobre educação, de relações étnico-raciais. O meu convidado nasceu a 19 de novembro de 1942, na República Democrática do Congo, na zona do Kasaï Oriental, e chegou ao Brasil em 1975, como já dissemos. O meu convidado é o professor doutor Kabengele Munanga, e veio a Luanda proferir uma oração de sapiência sobre as origens africanas do Brasil contemporâneo, histórias, línguas, culturas e civilizações. Sr. professor, é um prazer tê-lo aqui hoje, cara a cara. Obrigado, o prazer é meu. Sr. professor, em que circunstâncias é que chegou o Brasil em 1975, vindo da República Democrática do Congo, antigo Zaire? Bom, inicialmente, Micare, quero agradecer o convite para essa pequena conversa sobre nossas vidas. Eu cheguei no Brasil em 1975, porque não deu para terminar meu doutorado que havia começado na Universidade Católica de Louvain, por causa da situação política da ditadura militar do Mobutu Sese Seko. Eu tinha membro da família na oposição, meu nome era conhecido. Aí a bolsa que eu tinha do governo belga foi cortada sob ordem do governo e não pude terminar meu doutorado na Bélgica. Foi então que em 1973, Fernando Mourão, brasileiro, que criou o Centro de Estudos Africanos passando pela República Democrática do Congo, descobriu minha situação. E quando chegou ao Brasil, me mandou uma bolsa de 2 anos para fazer meu doutorado na Universidade de São Paulo. Foi assim que cheguei no Brasil, em 75. 2 anos depois, consegui terminar o doutorado, defendê-los, voltar de novo para o Congo, mas a ditadura militar não deixou, fugi de novo e voltei ao Brasil, onde construí toda a minha carreira acadêmica e intelectual até a minha aposentadoria. Eu não sei se o professor Munanga sabe que o saudoso professor Fernando Mourão foi companheiro de quarto de Agostinho Neto na Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu sabia, morou na Casa do Império. Exatamente, na Casa dos Estudantes do Império. Exatamente. Professor, o senhor é de uma região hoje de grande complexidade étnico-linguística, o Kasaï Oriental, que foi dividido em várias províncias da atual República Democrática do Congo. Como é que está hoje esta região onde nasceu? Olha, caro amigo, 46 anos, voltei para a República Democrática só 2 vezes, em 2001 e em 2011. E realmente não acompanhei a situação política de nossas regiões. Inclusive, eu pertenço a uma região que é produtora de diamante industrial do Congo, da minha região étnica, onde se produz o diamante industrial. Mas parece que esse diamante não serve para os donos da terra. A pobreza lá é em tudo quanto lugares. Houve na República Democrática do Congo uma grande regressão. Depois da independência, a miséria invadiu todas as regiões. E para você ter uma ideia de meus colegas, amigos da infância,
do colégio, da faculdade, mais de 90% já se foram. Então eu sou um sobrevivente, porque naquele país se morre de tudo e de nada. Então a situação da República Democrática de Congo é um país realmente onde a situação social talvez seja uma das mais deploráveis. O nível de vida do cidadão congolês é pior do que o nível de vida de um cabo-verdiano que vive no arquipélago, onde não tem riquezas, como o Congo tem. Eu acho que um dos problemas do Congo é suas riquezas, porque se fosse um país pobre, acho que não sofreria tanto. O professor é de uma região e de um grupo etnolinguístico também muito importante, o grupo Luba. Sim, sim. Estamos a falar de um país com muitos grupos étnico-linguísticos. Este grupo etnolinguístico Luba, que está nesta região vastíssima do Kassai Oriental, tem também dificuldades, digamos, de se inserir na sociedade congolesa de hoje. Sim, tive dificuldade, inclusive fomos divididos na luta pelas independências, porque você tem o grupo Luba, grande parte ficou no Katanga, com a divisão do Reino do Congo, briga pelos poderes, emigraram para ir para a região de Kassai. Lá se dividiram também entre Luba e Lulua, que falam a mesma língua, mas com os belgas, na política e com muitos parentes aqui na região das Lundas. Dividiram os dois, brigaram, inclusive o colégio eu estudava, tive que fechar nos anos 60, por causa das brigas, conflitos étnicos entre dois grupos que falam a mesma língua, têm a mesma cultura. Então, é uma região que, com muita dificuldade, é muito rica. Se você saber que você produz diamante brilhante, mas produzimos o diamante industrial, a República Democrática é o primeiro produtor de diamante industrial. Esse diamante sai da minha região, da região do meu grupo étnico, onde a miséria dá nem para falar. E hoje, professor, é mais brasileiro ou mais congolês? Olha, ninguém perde suas raízes, mas eu vivi mais tempo da minha vida no Brasil do que no Congo. Cheguei no Brasil com 35 anos, daqui a um mês estarei fazendo 83 anos de vida. Então, eu vivi mais no Brasil do que na minha terra. Construí toda a minha carreira acadêmica e intelectual no Brasil. Mas ninguém perde, os brasileiros continuam a me considerar como congolês. Alguns dizem congolês brasileiro, o outro considera simplesmente que sou africano. Aliás, ele generaliza, qualquer negro africano é africano. Não tem, exatamente. Mas, não professor, tem país. como antropólogo, o que é? Considera-se um afro-brasileiro? Tem enquadramento antropológico esta definição? Eu fui muito integrado pelos negros, negros brasileiros, que me considera como um deles, inclusive com um dos intelectuais que lutou pela luta dele para a inclusão na sociedade, que sou mais conhecido, mais respeitado. Acho que não sou mais conhecido no Congo. Aqui vocês me conhecem do que no Congo, porque é a segunda vez que eu recebo o convite. Se você sabe, o primeiro convite que eu recebi em 1989 foi do ex-ministro da Cultura, Boaventura Cardoso, que me descobriu no Brasil e me convidou aqui. E Angola eu já fui várias vezes, porque formei alguns estudantes, até ex-ministro, que fizeram doutorado comigo na Universidade de São Paulo. Alguns trabalham aqui na TV Zimbo. Que bom. Professor, o Brasil de hoje, o que é que sabe sobre Angola? O Brasil de hoje sabe que boa parte da gente, da sua identidade, é formada por via dos escravos que partiram daqui? Olha, esse é um dos objetos da minha conferência, do conteúdo da minha conferência. O Brasil é o maior país da diáspora negra no mundo, mas os brasileiros, em grande parte, não conhecem muito bem os países africanos. Tem aquela ideia que a África é tudo a mesma coisa. Os que têm um pouquinho de consciência acham que a África é tudo diferente,
não sabe trabalhar com o conceito de diversidade na unidade, unidade na diversidade. Eu me lembro quando houve a Copa do Mundo na África do Sul, as imagens que a gente via na televisão brasileira era o quê? Simba, safari, animais da África, gorila, chimpanzé. Não se falava da história da África, dos povos africanos. E aquela ideia... Me lembro quando cheguei na Universidade de São Paulo, todo meu escolhido me perguntava: quantos leões e leopardos você já caçou? Mas eu não sou caçador. O primeiro leão que eu vi foi nos jardins zoológicos os europeus implantaram. Eu não vou sair da minha aldeia para ir no mato para ver o leão, como o leão também não vê na minha aldeia. Então era aquela ideia da África, o mundo dos animais, isso. Mas hoje, com a lei federal, temos uma lei federal que obriga para ensinar a história da África, a cultura da África no ensino fundamental. Uma lei de 2000... Mas esse ensino da história da África está devidamente estruturado no modelo educativo brasileiro? Exatamente. Foi uma lei federal que foi editada pelo ex-presidente Lula em 2003. Essa lei federal não existe nem nos Estados Unidos, só no Brasil. Então, tudo o ensino básico, tudo país tem que ensinar a história da África, a cultura africana. Então, através dessa lei, que muitos brasileiros agora já estão começando a conhecer os países africanos. Mas, professor, mas o Brasil tem vencido o racismo e outros preconceitos? Não foi vencido os preconceitos, inclusive. Isso faz parte da minha conferência. Quando você recebe brasileiro aqui, empresário, outro, são os brancos que vêm. Você não vê um empresário negro chegando aqui para estabelecer relação de cooperação econômica. Então, o Brasil, politicamente, culturalmente, o Brasil é um país que recebe muito da África. Tem contribuições africanas na cultura brasileira, em todos os aspectos da vida brasileira, religiosa, vida cultural, artística. Mas quando você chega no mundo de poder, em todo setor da vida nacional, seja no setor empresarial, você não encontra negro. No entanto, eles são hoje negro e mestiços, chama de pardo, são 56% da população brasileira, com 120 milhões, o que faz do Brasil o país mais negro do mundo, fora da Nigéria, só pode competir com a Nigéria. Mas era onde eu ia chegar? É onde eu ia chegar, professor, porque estamos aqui a falar de um legado que deve ser preservado. A Bahia, o estado da Bahia, é considerado o estado mais africanizado do Brasil, mas é o segundo território com mais gente negra depois da República Federativa da Nigéria. Este legado está a ser preservado? Estas identidades socioculturais que formam a gente brasileira? Culturalmente, porque você chegar na Bahia, você vai se sentir em algum lugar na África. Quando eu cheguei na Bahia, em dezembro de 1970, eu me senti em alguma cidade africana. Não tinha nada a ver com a Europa que eu tinha vivido, nada tem a ver com o estado de São Paulo, estava na África, em algum lugar na África. É a cultura, é a solidariedade, é o cotidiano, o ritmo da vida, tudo você se sente na África. Mas só que eles contribuíram muito à cultura baiana, praticamente até o português falar na Bahia, tudo a comida, a arte. Mas o problema é que esses negros baianos, que são cerca de 80% da população baiana, quando você chega no setor do poder, eles não aparecem. Você vai ver nos bairros periféricos, mas no lugar de classe média, de poder, você não encontra essas pessoas. São na periferia praticamente. No entanto, são eles que elegem os brancos que dominam. Os governadores, o voto majoritário é o voto negro, que elege os governadores, os membros da Assembleia Legislativa Provincial, os vereadores, são os negros que elegem essas pessoas, só que eles não estão no poder. Quando chegaram o carnaval baiano foi praticamente africanizado. É a música, é a dança e tudo.
mas onde estão os negros? Quando chega nos camarotes de luxo, onde se bebe champanhe, se toma, come camarões, só encontra branco, você não encontra negro. Professor, mas vamos voltar às suas origens, porque o professor é de uma região sociocultural muito rica e de expressão chiluba. O sobrenome do professor, Munanga, tem alguma coisa a ver também com o seu valor étnico dentro da sua região sociocultural? Sim, esse é meu nome, porque fomos colonizados, eu me chamava Kabengele Crispin. Aí quando houve a política de identidade nacional no regime Mobutu, na realidade, o tom foi dado pelos intelectuais, nós na universidade, a gente não usava mais os nomes de batizado católico. Aí Mobutu aproveitou para uma política nacional e evitamos os nomes de batizados católico, protestante e outro, e usamos os nomes nacionais. Então, eu me tornei, em vez de Kabengele Crispim, me tornei Kabengele Munanga. Literalmente, foi assim que meus pais me chamavam. Munanga significa amado. Isso foi bem aceito, esta política de Mobutu Sese Seko? Essa política foi bem aceita, porque nós começamos, nós intelectuais começamos antes dele. Ele aproveitou da tendência que existe esse movimento entre jovens intelectuais que não queria mais a identidade ocidental, ele aproveitou para fazer a lei, né? Então, ele mesmo chamava Joseph Mobutu Désiré, né? E tirou os nomes dele e virou Sese Seko. Wazabang. Professor, voltemos a 1960, um período conturbado da afirmação da identidade e da independência do antigo Zaire. De lá para cá, muito pouca paz, inclusivamente as forças dos capacetes azuis das Nações Unidas tiveram muitas dificuldades. Morreu um secretário-geral das Nações Unidas, que saía... Dag Hammarskjöld. Exatamente, sueco, que tentou negociar a paz. Este Congo de hoje tem solução, professor? Olha, esse Congo de hoje, como costumo dizer, ninguém vai salvar a África. São nós mesmos africanos que nós vamos salvar, né? Enquanto não tiver união nacional, porque a luta pelo poder, pelo controle do poder é devido aos africanos. Nossas identidades étnicas, culturais, que são riquezas, né, culturais, são manipuladas na luta pelo poder. Você se lembra daquele famoso do Samora Machel, matar a tribo para construir a nação? Ele queria dizer simplesmente que nossas chamadas tribos são manipuladas pelo poder. E esse existe ainda, não apenas no Congo, em vários nossos países nós tivemos esses conflitos, né? Conflito de Ruanda e Burundi, que você deve conhecer melhor do que eu já estava vendo no Brasil. Quem são os Tutsi, os Hutu? São castas que viviam a mesma cultura, né? Falavam a mesma língua, Kinyarondas, né? Mas a divisão começou já na colonização alemã, né? E depois os belgas, né, tomaram a mesma coisa, hierarquizando as castas superiores, dividir para reinar. E quando tiveram independência, eles não conseguiram formar uma união nacional. E um grupo que a colonização belga esqueceu, os Tuás. Justamente. Então, eles se tornaram independentes, em vez de criar uma união, né, continuaram com as mesmas castas divididas em superiores e inferiores. Os Tutsi, que eram uma minoria no poder, e os Hutu continuando com a mesma dominação, e deu no que deu, e até agora. Eu vi ultimamente alguém falou que no Congo tem algum conflito entre os Teke e os Yaka. Ultimamente um dos primos me mandou uma mensagem. Então essa divisão continua. E quem ganha com essa divisão não é o povo, não é a população. A população é vítima, vive na miséria, né? Mas essas políticas de divisão aproveitam a quem? Aos que nos dominam. Porque mais fracos, mais conflitos, né? Mais divididos, eles exploram com facilidades, tiram as matérias-primas ao preço de bananas, né?
qualquer dirigente nessa luta de poder sempre tem as antigas potências que apoiam um ou outro para controlar o poder. Aquele que é apoiado, não sabemos como fica, não? Ele não vai ter problemas, porque como explicar como Mobutu ficou 33 anos no poder como ditador? Porque ele tinha o apoio, tinha o apoio do imperialismo, que ganhava com essa divisão. Professor, olhando hoje para a realidade africana e numa altura em que estamos a celebrar os 60 anos da criação da Organização de Unidade Africana, digna antecessora da União Africana, quais são, na sua opinião, os grandes desafios desta tribuna política continental que tem sede na Etiópia? Olha, amigo, eu acho que você deve saber conhecer melhor do que eu. Por que criaram a União Africana? Porque a Organização da Unidade Africana não dava mais, que eram muito importantes, que nasceu das ideias do panafricanismo, apoio dos grandes líderes como Nkrumah, que era grande panafricanista, mas, em um certo momento, a União Africana não conseguia resolver os problemas, até dos conflitos internos entre os africanos, não podia interferir. Até alguns ditadores dirigiram a Organização da Unidade Africana. Então, eles se deram conta que não dava mais. Em 2000, idealizaram a União Africana, que ainda, apesar do esforço, não ainda tem força para interferir. Você vê, por exemplo, esse conflito atual na fronteira entre o Ruanda e a região do leste do Congo. Eu não vejo a força da União Africana. Os únicos conflitos que nós tivemos com a Costa do Marfim, entre o Sul e o Norte, que nunca teve conflitos. Eu não vi, pode ser enganado, eu não vi a força de intervenção da União Africana. Pelo contrário, a França interveio para apoiar um grupo contra o outro. Até para... Então, é uma boa ideia, mas ainda não estou vendo a força da União Africana para realmente interferir nos conflitos, nos problemas africanos. Posso estar enganado porque estou vivendo longe, não estou acompanhando o cotidiano, mas eu acho que ainda temos ainda muita dificuldade para resolver nossos conflitos internos. O professor acha que os antigos impérios coloniais em África ainda ditam as regras aqui no continente? Eu acho que ele continua a ditar as regras através de relações econômicas internacionais. Todos os organismos internacionais, Fundo Monetário Internacional, dita as regras, Banco Mundial dita as regras, tudo continua a ditar as regras sobre nossas vidas de maneira ou outra. Se você lembra de plano de ação de Lagos, o plano de ação de Lagos não funcionou porque as comunidades, os organismos internacionais continuavam a ditar as regras com os projetos que nada tinha a ver com os nossos. Então, eu acho que eles continuam a ser presentes. Você acompanha a história do Gaddafi. Gaddafi era um dos idealizadores da União Africana, com essa ideia de criar uma moeda única para sair da zona Estados Unidos da África. de dólares. Ele pagou a vida e queria que o petróleo não fique sob controle dos outros, que é uma riqueza nacional da Líbia, e pagou o preço que ele pagou. Mas estamos a ver hoje, professor, no novo contexto geopolítico, outros estadistas a pretenderem quebrar esta hegemonia do dólar. O caso do presidente Lula da Silva, por exemplo, que dentro dos BRIC defende a ideia da criação de uma moeda para as transações internacionais dentro dos BRICS. Qual é o seu comentário sobre este posicionamento? Eu estou de acordo com isso. É uma maneira de você sair da dominação, que é os países do Mercosul, por exemplo, devia, antes de mais nada, ter uma certa união em termos de relações internacionais, de relações comerciais e tudo isso, antes de se projetar no mundo, apesar dos Estados Unidos serem grandes, tem grandes relações econômicas com o Brasil, mas o Brasil tem grande relação com a China, por exemplo.
A China exporta mais do Brasil do que carnes, trigo do Brasil, essas coisas. A China é um grande aliado, tem uma relação comerciante muito importante. A multiculturalidade é muito importante. As relações bilaterais não se colocam ainda na exploração entre a gente e antigas metrópoles. Então, os países de BRICS é uma maneira de você sair um pouquinho da zona de dominação imperialista, capitalista. Claro. Pois bem, estamos à conversa hoje com o professor Dr. Kabengele Munanga, um homem que nasceu no Kasaï Oriental, República Democrática do Congo. Em 1975 partia para o Brasil e fez praticamente toda a outra sua grande formação académica na área das ciências sociais e humanas. Vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo. Quando voltarmos, vamos novamente falar da academia, do professor Dr. Munanga, falar também sobre este regresso do presidente Lula da Silva, quais são as expectativas dos afro-brasileiros neste novo tempo. Não sai daí, é um curtíssimo intervalo. Já voltamos. Pois bem, estamos de volta. A conversa hoje com o professor Dr. Kabengele Munanga está entre nós para mais uma conferência. É a segunda vez que o professor Munanga veio ao nosso país. A primeira vez foi a convite do então Ministro da Cultura, Boaventura Cardoso, e foi no distante ano de 1989. Professor, já deu para sentir as mudanças, as transformações a partir de Luanda que ocorreram no país? Grande mudança. Quando cheguei aqui em 1989, Luanda não era essa. Era uma pequena cidade. Estou sentindo a mudança. Vi até os supermercados enormes. Parece que estou no país do primeiro mundo. Mas dá para sentir que há um outro pulsar da vida? Sim, sim. Dá para sentir. Dá para sentir. Nós sabemos que, olha, vocês vão fazer 47 de independência em novembro. Quem constrói uma vida que foi dominada 4 séculos, começando com a escravidão, depois da escravidão, do tráfico negreiro, veio a colonização, e em 47 anos é muito pouco na história, apesar de todos os problemas que nós temos ainda em nossas periferias, projeto que tem a ver com a vida da maioria da população, transporte público, saúde, tudo isso. Mas o mais importante é que tinha consciência que haja projeto para construir o país. Isso é a coisa mais importante. Professor, nós estamos a ver um país com 200 anos de história, como Estado independente, o Brasil, independente a 7 de setembro de 1822. Angola vai fazer 49 anos, mas o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a soberania angolana, 11 de novembro de 75. Isso é um marco histórico nas nossas relações. Hoje temos a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Curiosamente, Angola detém a presidência da organização e há uma grande discussão à volta da circulação do conhecimento dentro do espaço da comunidade. A isenção de vistos, digamos, é uma das grandes lutas que se trava neste momento. Como é que o professor vê a circulação do conhecimento, do saber, dentro desse espaço de língua oficial portuguesa? Olha, eu acho que o Brasil, a partir do governo Lula, tinha uma consciência muito grande das relações, da importância das relações entre os países africanos e o Brasil. E isso deu para ver no plano da diplomacia, número de viagens que ele fez no Brasil, acompanhado de empresários brasileiros, de intelectuais, de tudo isso. E ele se deu conta que não bastava pedir desculpa aos africanos, que precisava estabelecer relações diferentes e relações que tenham uma certa solidariedade dentro do contexto das relações sul-sul. E isso é uma grande diferença. Infelizmente, com o último governo, nos quatro últimos anos, essas relações entre
entre o Brasil e os países africanos desapareceram completamente. Não se falava mais nos últimos 4 anos das relações entre o Brasil e os países africanos. O presidente Lula está retomando isso, né? Ele é um presidente que vem do povo, que conhece as necessidades básicas de qualquer povo, que quando ele fala de fome, ele sabe o que é fome, porque ele já passou fome. Fome não é uma palavra, não é um conceito para eles, né? Ele viveu isso, ele sabe como a vida da grande população. Ele tem consciência do racismo no Brasil. Inclusive, foi o primeiro ministro a criar uma secretaria especial de política, de integração social, que era um cargo do ministério que o outro governo acabou de suprimir, mas que voltou de novo. No governo dele chegamos a ter 4 ministros negros, agora estava voltando agora, e ele tem muita pressão, pessoas que apoiaram a candidatura dele, tudo isso. E no tempo dele, uma pessoa que criou cerca de 20 universidades federais públicas. Uma pessoa que tem só 4 anos da escola primária, que sabe qual é a importância da educação no desenvolvimento de um país, quando os outros presidentes que tinham formação universitária não criaram nenhuma universidade pública, só credenciavam universidades privadas, faculdades privadas. Então, com a volta dele, a gente espera, inclusive no discurso dele a gente já sentiu isso, que ele vai retomar as relações entre o Brasil e os países africanos, principalmente os PALOPes, país da comunidade de língua portuguesa. Ele criou uma universidade de integração, da Universidade de Integração Nacional da Lusofônia Afro-Brasileiros, onde a maioria são os países dos PALOPes. Inclusive, nessa universidade tem mais estudantes africanos que vêm do país de língua portuguesa do que os próprios brasileiros, que é um gesto de solidariedade e de comunicação entre o Brasil e os países africanos. Nessas universidades tem muitos jovens africanos, angolanos, professores da Guiné-Bissau, Cabo Verde, então, que não teriam acesso à universidade, que são praticamente filhos de povos, porque a nossa elite manda os filhos estudar na Inglaterra, nos Estados Unidos, nas antigas metrópoles. Então, é um gesto de que ele sabe o que significa relações Brasil e África, que ele vai retomar agora nesse terceiro mandato dele. Professor, há aqui 3 identidades académicas, se quisermos, do professor. A Universidade Oficial do Congo, onde começou, depois de Lovaina, na Bélgica, e também a Universidade de São Paulo. O professor consegue estabelecer uma comparação entre essas 3 identidades universitárias, aquelas que foram mais completas para a sua afirmação, para a sua identidade como um homem das ciências sociais e humanas? Olha, eu fui colonizado. Eu estudei numa universidade, apesar da independência, entrei na universidade em 64, 4 anos depois da independência, e faz parte da segunda geração dos congoleses que entraram na universidade. Mas era ainda uma universidade colonizada, estava nas mãos dos belgas, são eles que mandavam. Era do rei ou já era do Estado belga? Já era, eu entrei, já era uma universidade oficial do Congo, porque criaram 2 universidades. A Bélgica atrasou um pouquinho a criação das universidades, como Portugal, como em todo lado, relação. Eu estudei com muitos angolanos no Congo, antes da independência. Então, eles criaram a Universidade Lovanium, que é filial da Católica de Louvain-Lovanium, em 1954, 6 anos antes da independência. Depois criaram a Universidade Oficial de Congo, em 1956, 4 anos antes da independência. E quando o Congo se tornou independente, você era muito jovem, tinha apenas 9 jovens com diploma universitário. 8 formados no Congo em ciências sociais, o 9 formado em psicologia na Bélgica, Kanza, que era do grupo Congo,
Não sei como ele chegou na Bélgica. Então, você imagina um país que estava recebendo independência, com cerca de 24 milhões de habitantes, com 9 jovens com diploma universitários em ciências sociais. Não havia um médico, engenheiro, quem da área de direito, historiador, não tinha, era pessoa em ciências sociais, né? Ciências políticas administrativas. Né? Então, você vê a dificuldade que nós tivemos. E todos colonizados, porque eu fui o primeiro a ser formado na antropologia na Universidade Oficial do Congo. Quando criaram a antropologia, meus colegas já tinham consciência que a antropologia é uma ciência que servia à colonização para mostrar que o negro era inferior, devia ser colonizado e não queria fazer. Eu não sei por que aventura, fui fazer antropologia, entrei, abri antropologia com um único aluno. Tinha professor que vinha da França, da Bélgica, da Inglaterra para me dar aula. E quando terminei como primeiro diretamente professor na universidade, só que a ditadura não permitiu. Quem está lucrando comigo é o Brasil. E em particular a Universidade de São Paulo. Que recebeu de graça, como vários intelectuais africanos são nas universidades americanas, né? E produziram muito, até alguns que fugiram dos países deles por questões ideológicas, os americanos não abrem mão dos cérebros. Problema ideológico no seu país, aqui só a cabeça que conta, que importa. É verdade. E, professor, hoje a Universidade de São Paulo conta com outros professores e investigadores vindos do continente africano. O professor já não está a reger uma cadeira, mas reformou-se como professor titular da Universidade de São Paulo. Qual é hoje o seu papel dentro desta prestigiada universidade brasileira? Olha, só minha história. Eu fui o primeiro negro a entrar no departamento de antropologia, a fazer antropologia na Universidade de São Paulo, a maior universidade do país. Esse primeiro negro vinha da África, não era o negro brasileiro, não era o negro da terra. Entrei como professor também, o primeiro. E depois, quando saí, depois de 32 anos, entraram agora uma negra e um negro, quer dizer, nesses mais de 30 anos, entraram só, depois de mim, 2 negros no departamento de antropologia, para você ver como que é a situação do negro nas universidades brasileiras. Agora, em algumas áreas estão entrando como? Se encontra numa faculdade, 2, 3, a Universidade de São Paulo é uma universidade que tem uma população de 70 mil estudantes, graduação e pós-graduação, cerca de 10 mil professores. Você não vai encontrar mais de 100 professores negros. Nós olhamos hoje para o Brasil, professor, e vemos que é uma sociedade de cotas, exatamente para que as pessoas da raça negra possam ter acesso, digamos, à sociedade mais rica do Brasil. O professor concorda com isso? Concordo, eu lutei por isso, lutei pelas cotas. Fui, inclusive, um dos intelectuais que a grande imprensa brasileira criticou o Estado de São Paulo, que um dos maiores jornais, publicou uma matéria me criticando, porque eu estava defendendo cota para os negros, dizendo que era um ícone da racialização oficial do Brasil. Estava criando problemas que não existem, que não tem negro no Brasil, todo mundo é mestiço. Então, por que vota cota para os negros que não existe? Então, eu lutei por isso, sou considerado como um dos intelectuais que lutou muito para as cotas, porque sem cota a gente não teria negro hoje na universidade brasileira. Ainda são pouco representados, porque até ano 2000 tinha apenas 2% de negro com diploma universitário, até ano 2000. Hoje, com as cotas, esse número já subiu a 13% ou 14%. Os negros são 56% da população brasileira. É ainda muito pouco, mas esse é pouco graças às políticas de cotas. E o Brasil esperou muito tempo, porque o Brasil começou, quando o Brasil começou a discutir
a questão da democracia racial nos anos 60, a partir de um projeto da Unesco, os americanos já estavam aplicando cotas. O debate começou no governo de John Kennedy, no meio de no meado de 1960. O Brasil, naquela época, começava a discutir se havia racismo no Brasil ou não. O brasileiro entra nas cotas praticamente 40 anos depois dos Estados Unidos. É muita sapiência, professor. Eu sinto-me bastante honrado porque há muito que procurei pelo professor Munanga para podermos falar sobre a antropologia cultural. Fundamentalmente, esta que nos vem do Brasil, um processo de aculturação muito forte. Mas hoje, professor, e voltando à questão que tinha colocado, portanto, o cidadão brasileiro que está na universidade percebe que há uma identidade, há uma gente formada no Brasil que vem, digamos, da escravidão. Os escravos que partiram para as Américas e principalmente para o Brasil moldaram, e nós hoje temos uma cultura imaterial muito forte, a música, a dança, enfim. Este legado, professor, e volto a perguntar, para além da Bahia, está a ser preservada noutras geografias? Sim, sim. Em São Paulo, na zona sul do Brasil? A cultura brasileira, onde ele existe, ele é preservado. Ele é vivido por todos os brasileiros. A música, a dança, culinária. As religiões de matriz africana, você encontra brancos que praticam essa religião, como você encontra negro. Mas a questão que se coloca, que é muito importante, onde estão as mulheres e os homens produtores dessa cultura, que faz parte da identidade nacional brasileira? Onde estão essas pessoas? Você curte a cultura, consome a cultura, e o homem que produziu, o homem e a mulher que produziram essas culturas, são invisíveis, são invisibilizados? Isso é a questão que se coloca. Professor, quando surgiu a Bolsa de Estudos, foi uma bolsa concedida pela Universidade de São Paulo? Não, foi uma bolsa do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, na plena ditadura, mas com convênio com a USP. Não foi, portanto, não foi uma cunha, o professor não meteu uma cunha para ganhar a bolsa. Fui graças a Fernando Mourão. Foi tudo para o professor Fernando Mourão. Fernando Mourão. Se bem que quando chegamos na Universidade de São Paulo, os funcionários nos chamavam de bolsista do Fernando Mourão. Mas, professor, foi uma coisa muito especial. Naquela altura, o Brasil, governado por ditadores, por generais, e conseguir a bolsa por via do Itamaraty. Itamaraty tinha uma política diferente. O Brasil não reconheceu a independência de Angola, um dos primeiros, exatamente em 1975, que eles começaram esse sistema de bolsa com os estrangeiros. Com Ernesto Geisel, o general Ernesto Geisel. Exatamente. Eu cheguei nos jornais Ernesto Geisel. Era uma bolsa do Itamaraty, mas em convênio com a USP. O Itamaraty dava a bolsa, pagava a passagem, a USP oferecia as vagas nas universidades, e a moradia que a gente pagava, o valor simbólico, mas com o dinheiro da bolsa, que permitia para a gente se alimentar também. Então a bolsa era do Itamaraty. Professor, muitas figuras marcantes do Brasil também preencheram o nosso imaginário, a nossa vida real, casos de Pelé, por exemplo. O professor, quando chega ao Brasil, o Pelé já está praticamente retirado da alta competição, já estava nos Estados Unidos, no Cosmos de Nova Iorque. Estava nos Estados Unidos. Mas o professor conseguiu juntar-se a essa elite, digamos, política, cultural, sociodesportiva no Brasil? Conseguiu afirmar-se nesse meio? Olha, eu me afirmei mais, porque naquela época que cheguei, os brasileiros não conheciam a África. Então eu ajudei um pouquinho para divulgar a África, minhas aulas e tudo, para eles descobrirem um pouquinho a África. Porque não se ensinava nem a história da África nas universidades brasileiras. Foi a partir dessa lei do governo Lula, de 2003, que se começou a ensinar a história da África na Universidade de São Paulo. O concurso para contratar brasileiro para ensinar a história da África, eu fui membro, até presidente, das bancas de contratação desses primeiros professores para ensinar a história da África.
nesse processo que os brasileiros começaram a se abrir, um processo de 30 anos para cá, a estudar a história da África, a formar mestres e doutores, os que abriram até as portas para a gente fazer mestrado e doutorado, nem conhecia a África, eles aprenderam a África conosco. Meu orientador não conhecia a África, ele aprendeu a África comigo. O único que conhecia a África, que estava na minha banca, era o professor Fernando Mourão, que me diz até uma coisa importante que nunca vou esquecer. No meu texto se falava de tribos africanas. Fernando Mourão Cabenga, ele está errado. Quando os europeus chegaram no continente africano, a evolução política já era diferente, tinha império, tinha reino. Os africanos não estavam no estado de tribo. Desde então, nunca utilizei esse conceito de tribo em meus textos. Professor, olhando agora para o continente africano novamente, já falamos um bocadinho sobre o Congo e o papel negativo que, na sua ótica, tem sido desempenhado pela União Africana, sucessora da OA. Como é que vê este processo de golpe de Estados que estão a regressar novamente ao continente? Tivemos agora um problema no Sudão, que está longe de ser resolvido, temos o Mali, temos o Tchad, o Burkina Faso. Como é que explica isso dentro da universidade? Isso eu acho que você pode perceber que qualquer golpe do Estado num país africano sempre tem uma mão estrangeira. Esses golpes acontecem por quê? Conflito pelo controle do poder. Nesses conflitos sempre tem uma mão estrangeira apoiando um grupo ou outro. Porque há o golpe. Mas estes dois grupos no Sudão, que estão agora rivais, uniram-se para a operação de há 2 anos. Exatamente. Até alguns países que pensamos que podia ter já eleições democráticas, acontece o golpe de Estado. Esse golpe de Estado, geralmente, os inimigos são armados. Com as armas que vêm de onde? Que nós africanos não fabricamos indústrias de armamentistas. No mundo ocidental, o outro que ganha com isso, que tem mais interesse a ter esse. Mas por que esses golpes continuam? Quem ganha com esses golpes? Ambições pessoais para chegar no poder? Porque se fossem revoluções populares, seria uma coisa até positiva. Mas não são revoluções populares. São golpes de alguns indivíduos que querem controlar o poder. Se você pegar o caso de alguns países, acho que foi no Namíbia, o país ao lado da Etiópia, que são... Somália. Somália é um grupo étnico. A gente não pode nem dizer que é um conflito étnico. Não são conflitos étnicos nem tribais, é um grupo étnico. Então são clãs que lutam para controlar o poder. Indivíduos que querem controlar o poder mesmo. Mas só que sempre tem uma mão estrangeira que dá apoio, que fornece as armas, e quem ganha não é... Porque se fosse uma revolução popular, vamos pegar o caso, por exemplo, da China com Mao Tse-tung. É uma revolução popular. Eu me lembro, tenho lido uma entrevista do jornalista americano que perguntou para Mao Tse-tung como ele ia ganhar aquela guerra contra Chiang Kai-shek com o exército, com o apoio dos americanos. Mao Tse-tung respondeu, me pergunto como ele vai ganhar, porque o povo chinês inteiro está comigo. Então, era uma revolução para mudar a sociedade. E esses golpes que nós temos não são revoluções. Não é que o povo não está envolvido, são indivíduos que querem controlar os poderes, sempre com o apoio de alguns países estrangeiros que têm interesse em dividir a África. Exato. O professor acompanha a política angolana? Eu acompanho quando a Angola recebeu a independência em novembro de 70, eu já estava no Brasil. Acompanhei quando o Brasil reconheceu a independência.
e acompanhei tudo que aconteceu, os conflitos entre nós mesmos, tempo do FNLA que caiu fora, Savimbi que foi o último a sair do jogo, acompanhei. E hoje como é que vê, digamos, esta transição política inédita na história política angolana, de José Eduardo dos Santos para João Lourenço? Há uma afirmação do Presidente como campeão da paz, da União Africana, para a resolução de conflitos no continente africano. Acha que o Presidente tem força suficiente para engajar outros estadistas africanos para a resolução dos vários conflitos? Eu acho que essa força vem do povo, do próprio povo angolano. Ele não é ditador, ele foi eleito. Se ele tem esse apoio do povo angolano, da elite angolana, da população angolana, e ele tem consciência dos problemas do continente, problemas da relação com os países vizinhos, como Zâmbia, Namíbia, República Democrática do Congo, Congo com quais ele tem fronteiras, onde inclusive alguns povos fazem parte da Angola, porque a partilha da África dividiu a gente. Então, ele tem, estou vendo, por exemplo, o papel dele nos conflitos agora entre a República Democrática do Congo e a rebelião do M23, que se diz que tem apoio de Ruanda. Estou vendo o papel de Angola, que é muito importante, mas ainda não estou vendo efeito. O professor reconhece que é um processo complexo, este do Congo, e que envolve vários grupos rebeldes, com destaque para o M23. Não está fácil acantonar um grupo que diz que são, digamos, congoleses. São do Congo e não têm para onde ir porque são do Congo e não devem estar acantonados. É aquele que falei, a questão da diversidade cultural, que é a nossa riqueza, mas que é manipulado. Nesse conflito, o MS-13, você tem Tutsi no Congo, tem Hutu no Congo, grande parte está no Ruanda e um pouquinho no Burundi. Então, a manipulação, do meu ponto de vista, a manipulação desses grupos, o Tutsi do Congo, que acha que não estão sendo contemplados no poder, e esse Tutsi do Congo, supõe, tem apoio de Ruanda, que diz que é uns problemas dos congoleses, eles mesmos. É uma questão de manipulação, para mim, da diversidade, essa composição étnica que sempre é manipulada politicamente na luta pelo poder. O Congo, alguns dizem que as riquezas daquela região do este do Congo, onde tem coltão, o minério, parece que daquela região tem o ouro que está sendo explorado pelos países vizinhos, que tudo isso faz parte do conflito. O Kassai Oriental tem o diamante industrial. Tem diamante o industrial. Kivu Norte e o Sul tem o coltã e outros recursos tem minerais ouro importantes para a indústria. Tem coltão, tem ouro, deve ter o urânio. Acho que o urânio é no Katanga. Professor, e há a percepção pública de que qualquer dia o Congo se vai desintegrar criando novas repúblicas. Isto é um perigo. Isso, acho que ontem não consegui falar isso na pequena conferência que eu dei ontem, ia falar disso. Um dos problemas que nós temos é isso, porque nós tivemos um modelo de construção nacionalista baseado sobre o Estado-nação, modelo francês e os outros. A gente teria talvez partido do modelo de Estado multinacional. Você vê os conflitos que existem no Canadá, na própria Bélgica, na Espanha. Você vê, a Escócia fala 4 línguas. Tudo isso para evitar esses conflitos multinacionais. Nossos estados são heranças coloniais, são
invenções coloniais. Antes da Conferência de Berlim, a gente não tinha essa geopolítica africana que nós temos. E isso ainda temos problema a resolver, né? Não sei quanto tempo vai durar, porque o Congo é um dos maiores países da África subsaariana, né? Territorialmente, depois da Argélia, tinha o Sudão, mas o Sudão se dividiu em dois. O maior país, em termos depois da Argélia, é o Congo, que é um país de uma composição étnica. O Congo tem cerca de 250 grupos étnicos, né? Uma grande diversidade, né? E na partilha do poder, se tivesse um governo, construção multinacional, onde essa diversidade está contemplada de uma maneira ou de outra, talvez dava para, né? Me lembro do tempo de Mobutu Sese Seko, não havia eleições, ele que designava os governadores. Então você pega um governador de um grupo étnico, você manda num outro grupo para governar, ele nem fala nem a língua daquela região, nem conhece aquela região. Tudo isso não era. Um governador deve ser uma questão da região, que conhece a cultura, que fala a língua, que conhece os problemas, não é que vem de uma região para outra para governar, né? Então, eu acho que esse modelo de sociedade, de Estado-nação, para a República Democrática do Congo, acho que eu não vou ver a história, porque já estou no lucro com 83 anos, né? Mas o futuro realmente eu acho que pode chegar um dia a desmembrar E o que não queremos. Bom, mas professor, estamos no fim. As suas grandes referências, quem são? Como? As suas grandes referências. As minhas grandes referências na vida são os líderes políticos, né? Os que lutaram para nossas independências, começado com Nkrumah, Sékou Touré, depois vocês conquistaram a independência contra a colonização portuguesa pela luta armada, porque não deu para negociar. É como se diz, você não desarma alguém que tem metralhadora com poesia, tem que utilizar as mesmas forças capazes de desarmá-los, né? Tudo essas lideranças são nossas referências de lutas, né? Nelson Mandela é uma referência, Agostinho Neto é uma referência, Lumumba é uma referência, Mobutu para mim não é uma referência, Lumumba é uma grande referência. Mas marcou um tempo histórico no Congo, no antigo Zaire. Olha, os problemas que nós temos só se começou com a morte do Lumumba, né? Ele está presente na morte do Lumumba. As misérias do Congo começaram com a morte do Lumumba, né? Não vou dizer o nome da nação que mandou matar, você conhece, né? Mas ele foi utilizado como instrumento, né? Porque se tivesse criado um governo nacional, não uma ditadura, com tantas corrupções, com tantas pessoas que morreram, você se lembra que ele prejudicou até a independência de Angola, ele negociava com a África do Sul quando vários países não tinham nem relações comerciais com a África do Sul, Mobutu continuava, Então, para mim, um dos problemas do Congo era a morte de Lumumba, e a chegada Você não sabia como ia ser a vida do Lumumba como político, mas por que tiraram ele tão cedo? Porque acharam que era uma ameaça. É verdade, professor. Falamos do Congo, a população a crescer desordenadamente, são milhões e milhões nos últimos tempos, deve ser a população que mais cresce no continente africano. No entanto, vão faltando os cereais, vai faltando comida e principalmente os cereais que agora vêm cada vez menos da Rússia e da Ucrânia. Como é que vê este conflito? Como é que vai terminar e qual pode ser o envolvimento das lideranças africanas na resolução de conflitos como este que estamos a assistir na Europa? Olha, é por isso que estou dizendo que a África tem que se unir, pensar para se salvar, não esperar a esperança dos outros. Nós temos terras para produzir comida para os africanos. Temos águas, para produzir um monte de coisas, mas o que
falta são os recursos. É por isso que nós temos potência estrangeira que vem para dar que nós aceitamos a ajuda dele, porque nós não temos outra saída para fazer tudo sozinho. Aliás, qual é o país no mundo que não recebe dos outros? Até civilizações que nós temos hoje foram inventar em algum lugar, os outros receberam, desenvolveram isso. Né? Temos um modelo de universidade que vem de fora, a gente tem que adaptar essas universidades a nossos projetos, transformar essas universidades em universidades africanas, não universidade na África. Né? Professor Doutor Kabengele Munanga, foi um prazer. Muito obrigado. Prazer é tudo meu, obrigado pelo convite e amanhã a gente vai se ver de novo. É verdade, prazer foi tudo nosso. Estivemos aqui com a adulta sapiência de um homem do nosso tempo, professor Dr. Kabengele Munanga, um homem muito apreciado aqui no nosso país, no mundo académico e não só. Esteve aqui pela primeira vez em 1989, a convite do então Ministro da Cultura, Boaventura Cardoso, e agora está a convite do Jornal de Angola para uma grande conferência sobre as origens africanas do Brasil. Foi um prazer e acredito eu que correspondeu à sua expectativa. Muito boa noite, foi um prazer.